Você não percebe no começo. As conversas continuam, as rotinas seguem, o contato ainda existe, mas algo muda. Pequenos silêncios começam a ocupar espaços que antes eram naturais. Gestos que vinham sem esforço agora parecem calculados. Não há briga, não há ruptura, apenas uma sensação estranha de afastamento sem causa visível. E quase sempre, quando a distância fica clara, o jogo já aconteceu. O que parece esfriamento emocional raramente é acaso, é estrutura, é dinâmica. E quase ninguém percebe enquanto ainda está dentro dela. No início, a relação funciona como um sistema simples. A troca é direta, previsível, quase automática. Um gesto encontra resposta. Uma fala gera reação compatível. Existe sincronia. O problema começa quando essa sincronia não se rompe de forma explícita, mas desliza. Nada explode, nada é declarado, apenas deixa de encaixar. É aqui que a maioria erra a leitura. As pessoas procuram causas emocionais óbvias. Falta de amor, rotina, estresse, terceiros. Quase nunca é isso. O que está acontecendo não é emocional no sentido romântico, é estrutural. Eric Berne observou que relações humanas não se organizam apenas por sentimentos, mas por posições psicológicas que as pessoas ocupam sem perceber. Essas posições formam jogos, e jogos não exigem intenção consciente. Eles funcionam porque oferecem estabilidade interna, não porque alguém planejou ferir o outro. Quando o amor começa a virar distância, geralmente não é porque alguém decidiu se afastar. É porque um dos dois mudou de estado psicológico dominante, enquanto o outro continuou jogando o mesmo jogo antigo. No começo, ambos operavam no mesmo nível, adulto com adulto. Troca clara, expectativas alinhadas, resposta proporcional. Com o tempo, algo muda. Um começa a responder como pai. O outro, sem perceber, desliza para filho, ou o inverso. A conversa deixa de ser simétrica. Quem ocupa o lugar de pai começa a corrigir, orientar, ajustar, mesmo que de forma sutil, não é agressivo, às vezes vem disfarçado de cuidado. Quem ocupa o lugar de filho começa a reagir com justificativas, silêncios, pequenas omissões. Não há discussão, há deslocamento. O detalhe cruel é que ambos sentem desconforto, mas interpretam errado. Um sente que está carregando a relação. O outro sente que está sendo observado, avaliado ou contido. Nenhum dos dois formula isso claramente. Eles apenas sentem algo fora do lugar. Esse é o ponto em que a distância começa a se formar sem conflito. O jogo psicológico surge exatamente aqui, quando a relação deixa de ser um encontro e passa a ser uma dinâmica. Não é mais sobre o que se diz, mas de onde se diz. Não é o conteúdo da fala que afasta, é a posição psicológica que a sustenta. Berne descreveu esses jogos como sequências previsíveis que levam sempre ao mesmo resultado emocional. No amor, o resultado quase sempre é silencioso. Afastamento progressivo, perda de espontaneidade, redução de intimidade real. E o mais importante, quem está dentro do jogo não percebe o jogo. Cada um acha que está apenas reagindo ao outro. Um acredita que está tentando manter, o outro acredita que está tentando respirar. Ambos estão certos dentro da própria posição. Ambos estão presos. A distância, então, não aparece como rejeição. Ela aparece como economia de energia. Menos conversa. Menos toque. Menos curiosidade. Não porque o sentimento acabou, mas porque o sistema se tornou desconfortável. Esse é o erro inicial de leitura que quase todo mundo comete. Tentar resolver a distância com mais explicação emocional, mais conversa sincera, mais tentativa de alinhamento. Isso só aprofunda o jogo, porque mantém as mesmas posições psicológicas ativas. Antes de qualquer afastamento visível, existe sempre um desalinhamento invisível. Um jogo que começou a rodar sem que ninguém tivesse consciência dele. E quando isso acontece, o amor não desaparece. Ele apenas perde espaço.
O jogo não começa quando alguém se afasta. Ele começa quando um pequeno ajuste deixa de ser devolvido. Pode ser algo banal, uma resposta mais curta, um atraso que antes não existia, um comentário que não recebe o mesmo tipo de atenção. Isoladamente, isso não significa nada. O problema surge quando o outro percebe, não de forma consciente, mas corporalmente, e se adapta. Essa adaptação é o gatilho. Em vez de perguntar diretamente, a pessoa ajusta o próprio comportamento. Fica um pouco mais cuidadosa, um pouco mais estratégica, um pouco menos espontânea. É aqui que a relação deixa de ser um espaço seguro e passa a ser um espaço monitorado. Nenhuma conversa é necessária para isso acontecer. O cérebro humano é treinado para manter previsibilidade relacional. Quando algo sai do eixo, ele tenta restaurar o equilíbrio. O erro é que essa restauração quase nunca é simétrica. Um se ajusta mais do que o outro. E quem se ajusta mais desce de posição no jogo psicológico. Esse é o ponto invisível onde o poder começa a se deslocar. Quem se ajusta passa a observar mais. Quem não se ajusta passa a ser observado. Um começa a calibrar palavras, horários, gestos. O outro apenas reage como sempre reagiu. O desequilíbrio não vem da intenção, vem da assimetria de esforço. A partir daí, cada interação carrega uma tensão mínima. Não é conflito, é vigilância silenciosa. O que mantém o jogo ativo é que ele oferece ganhos secundários. Para quem se ajusta, existe a sensação de estar tentando salvar algo. Isso dá propósito. Para quem não se ajusta, existe a sensação de ter espaço, autonomia, controle indireto. Isso dá alívio. Ambos ganham algo. Por isso, o jogo se sustenta. O problema é o custo acumulado. Quem se ajusta começa a sentir desgaste sem saber por quê. A relação passa a exigir energia consciente, pequenas decisões internas. Falo agora ou depois. Isso vale a pena. Vou deixar passar. Nada disso é verbalizado, mas tudo isso consome. Quem não se ajusta começa a sentir uma distância confortável. Não percebe como perda, percebe como tranquilidade. Menos cobrança interna, menos fricção. A relação fica mais silenciosa. E o silêncio parece paz. É nesse ponto que muitos confundem maturidade com afastamento saudável. Mas o jogo já está rodando. O detalhe mais importante, ninguém escolheu isso. O jogo psicológico não exige manipulação ativa. Ele nasce da tentativa humana de evitar desconforto direto. Em vez de nomear o desalinhamento, as pessoas se adaptam, e toda adaptação assimétrica cria hierarquia invisível. Quando essa hierarquia se estabiliza, o amor começa a mudar de forma. Ele deixa de ser encontro e vira manutenção. Deixa de ser troca e vira cálculo leve, quase inconsciente. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica quebrar o padrão. Não porque seja complexo, mas porque agora existe histórico emocional. Qualquer tentativa de voltar à espontaneidade parece artificial. Qualquer tentativa de confronto parece exagerada. A distância, então, não aparece como rejeição explícita. Ela aparece como algo natural, como se fosse apenas o curso normal das coisas. Mas não é. É o efeito previsível de um jogo que se instalou quando ninguém percebeu que estava jogando. Em muitos casos, o jogo só fica visível quando já produziu dano suficiente para ser registrado. Um exemplo clássico e documentado é a deterioração silenciosa do casamento de Lev Tolstói com Sofia Andreevna. No início, a relação era intensa, produtiva, marcada por troca intelectual e emocional. Sofia copiava à mão os manuscritos, participava das decisões, sustentava a estrutura doméstica que permitia a criação literária. Havia parceria, mas com o tempo, algo começou a deslocar. Tolstói passou a ocupar uma posição moral elevada dentro da relação. Não por confronto direto, mas por transformação interna. Tornou-se mais rígido, mais ascético, mais orientado por ideais éticos próprios.
Sofia, sem perceber, começou a se adaptar a esse novo eixo. Tentava acompanhar, tentava entender, tentava não confrontar. Esse tentar é o ponto-chave. Ela passou a ajustar comportamento, tom e presença. Ele não fez o mesmo movimento inverso. A relação deixou de ser simétrica. Não houve uma grande briga que marcasse o início da distância. Houve uma sequência de pequenos ajustes unilaterais. Tolstói falava a partir de uma posição de autoridade moral. Sofia respondia a partir de uma posição defensiva. Ele justificava suas escolhas como princípios. Ela reagia emocionalmente, tentando preservar o vínculo. O jogo estava formado. O efeito não foi explosão, foi erosão. Com o tempo, a casa se tornou um espaço de tensão silenciosa, conversas evitadas, presenças calculadas. Cada um passou a viver mais no próprio mundo interno. O amor não desapareceu de imediato. Ele foi sendo comprimido por uma dinâmica que ninguém nomeava. O que torna essa história reveladora não é o desfecho trágico, mas o processo. A distância não surgiu porque alguém deixou de amar. Surgiu porque as posições psicológicas deixaram de coincidir. Tolstói operava como pai moral. Sofia foi empurrada gradualmente para a posição de filho emocional. Não por humilhação direta, mas por assimetria constante. Ele ensinava, corrigia, se afastava em nome de ideais. Ela reagia, tentando manter o vínculo vivo. O resultado foi previsível. Ressentimento silencioso, isolamento progressivo, perda de intimidade real. Essa história prova um ponto essencial. Jogos psicológicos não dependem de pessoas ruins, manipuladoras ou frias. Eles emergem quando alguém muda de lugar interno e o outro tenta acompanhar sem reposicionar o sistema. A maioria das relações modernas repete esse padrão em escala menor. Um cresce internamente, o outro se adapta externamente. Ninguém conversa sobre isso de forma direta. O jogo se consolida. E quando a distância finalmente é sentida como problema, ela já não é um evento recente. É a consequência acumulada de dezenas de microajustes não devolvidos. É por isso que tentar voltar a ser como antes quase nunca funciona. O sistema já mudou. O jogo já entregou seus ganhos secundários. E ninguém quer abrir mão deles sem saber o que entra no lugar. Existe um detalhe desconfortável nesse tipo de dinâmica. Quem sente a distância antes, geralmente está em desvantagem estrutural. Não porque seja mais fraco, mas porque está mais exposto ao sistema. Quem percebe primeiro é quem ainda está emocionalmente investido no equilíbrio antigo. É quem nota a mudança de tom, o atraso mínimo, a diferença de energia, não por paranoia, mas por sensibilidade relacional ativa. O problema é que essa sensibilidade, dentro de um jogo psicológico, vira vulnerabilidade. A pessoa que sente primeiro tenta corrigir antes que a perda fique visível. Ela ajusta ritmo, reduz exigência, escolhe melhor as palavras. Faz isso acreditando que está protegendo o vínculo. Na prática, está confirmando a assimetria. Quem não sente ou finge não sentir, ocupa uma posição mais confortável. Não precisa ajustar nada, apenas continua sendo quem já era. E isso cria um efeito perverso. O silêncio de um vira espaço, o movimento do outro vira esforço. A partir desse ponto, a relação começa a operar em dois tempos diferentes. Um vive no antes, o outro já vive no agora. O primeiro tenta recuperar algo. O segundo apenas administra o presente. É aqui que muitas pessoas cometem o erro que acelera a distância, transformar percepção em explicação. Elas tentam conversar sobre o que sentem, mas falam a partir da posição errada. Não falam como iguais, falam como quem pede validação de algo que já não está equilibrado. O efeito costuma ser o oposto do esperado. A conversa não aproxima, ela cristaliza o jogo. Quem escuta se sente pressionado. Quem fala se sente ainda mais exposto. O resultado é retração de um lado e cautela excessiva do outro. A distância ganha forma,
O ponto central é este: perceber primeiro não dá vantagem automática, dá responsabilidade. E responsabilidade sem simetria vira peso. É por isso que, em muitos relacionamentos, a pessoa que sempre tenta conversar é a que mais se afasta emocionalmente no fim. Não porque tentou demais, mas porque tentou sozinha. A distância, nesse estágio, já não é apenas comportamento, é leitura interna. Um passa a interpretar o outro como alguém que exige, o outro passa a interpretar o parceiro como alguém inacessível. Essas leituras se reforçam sem precisar de novos fatos. O jogo se mantém porque ambos acreditam estar reagindo ao outro, quando na verdade estão reagindo à posição que passaram a ocupar. Quando a distância começa a incomodar, a reação mais comum é intensificar sinais de vínculo, mais mensagens, mais cuidado, mais disponibilidade emocional. À primeira vista, isso parece lógico. Se algo está se perdendo, você entrega mais. O problema é que, dentro de um jogo psicológico já instalado, esse movimento alimenta exatamente a dinâmica que criou o afastamento. O jogo não está acontecendo no nível do afeto, ele está acontecendo no nível da posição. Quando alguém demonstra mais amor a partir de um lugar de desequilíbrio, o gesto não é lido como proximidade, ele é lido como confirmação de assimetria. Não importa a intenção, importa o efeito estrutural. Um lado se expande emocionalmente. O outro não precisa fazer o mesmo movimento para que o sistema continue funcionando. Esse é o ponto que quase ninguém aceita. Amor oferecido fora de simetria não cria encontro. Cria dependência silenciosa. Quem entrega mais começa a ocupar, ainda que sem perceber, uma posição de manutenção. Está sempre atento ao clima, ao humor, ao timing. O vínculo passa a exigir leitura constante. Isso cansa, e cansa sem gerar retorno proporcional. Quem recebe passa a sentir algo diferente do que deveria sentir. Em vez de conexão, sente peso leve. Não culpa, mas contenção. A relação deixa de ser um espaço de troca espontânea e vira um espaço que pede administração emocional. É aqui que muitas pessoas confundem rejeição com sufocamento. Não há desprezo, há perda de leveza. O erro comum é acreditar que a distância é falta de sentimento. Na maioria dos casos, ela é excesso de desalinhamento. Um sente demais a dinâmica. O outro sente de menos. Um tenta compensar. O outro apenas se acomoda. Esse padrão é cruel porque pune exatamente quem tenta cuidar da relação. Quanto mais essa pessoa se move para salvar, mais ela reforça a posição inferior no jogo. Não porque o outro queira dominar, mas porque o sistema responde à direção do esforço. E há um efeito colateral ainda mais profundo: a autoimagem. Quem demonstra mais amor começa, pouco a pouco, a se ver como alguém que precisa se adaptar para ser mantido. Quem recebe começa a se ver como alguém que precisa de espaço para respirar. Essas identidades se consolidam sem conversa explícita. Quando isso acontece, qualquer gesto de proximidade já nasce contaminado. Não é recebido como encontro, é recebido como pressão indireta, mesmo que venha com carinho. Por isso, tentar ser mais amoroso raramente resolve quando o jogo já está ativo. Não porque o amor não importe, mas porque ele está sendo usado para corrigir algo que não é emocional. Existe um momento específico em que a distância deixa de doer e passa a acalmar. Esse é o ponto mais enganoso de todo o processo. Não acontece de uma vez. Primeiro vem a redução do atrito, menos conversas difíceis, menos necessidade de explicar estados internos, menos expectativa explícita. O sistema fica mais silencioso, e silêncio, depois de tensão constante, parece descanso. É aqui que muita gente erra o diagnóstico. O afastamento não é interpretado como sinal de perda, mas como sinal de maturidade. Talvez seja normal. Talvez seja só uma fase. Talvez seja saudável dar espaço. Essas leituras fazem sentido apenas quando não há jogo psicológico ativo. Quando há,
Elas funcionam como anestesia. O alívio surge porque a pessoa que estava se ajustando para manter o vínculo para de se expor. Ela fala menos, pede menos, espera menos. Isso reduz o desgaste imediato, mas também reduz a presença real. O vínculo continua existindo, mas agora em modo econômico. Do outro lado, o afastamento confirma algo interno, a sensação de autonomia, menos cobrança implícita, menos necessidade de resposta emocional. A relação passa a exigir menos atenção consciente. Isso não gera culpa imediata, gera conforto. Esse é o perigo. Quando o afastamento vira alívio para ambos, o jogo se estabiliza. Não há mais urgência, não há crise, não há motivo claro para a mudança. A relação continua funcionando, só que em baixa intensidade emocional. É por isso que muitos casais não terminam. Eles apenas se deslocam para uma convivência paralela. Estão juntos, mas não estão implicados. Dividem espaço, rotina, às vezes até afeto básico. Mas a intimidade real já foi substituída por previsibilidade. O cérebro interpreta previsibilidade como segurança, mesmo quando essa segurança custa profundidade. Nesse estágio, qualquer tentativa de reaproximação soa estranha. Parece fora de timing, como se estivesse quebrando um acordo silencioso. A pessoa que tenta se aproximar sente resistência. A que resiste nem sempre sabe explicar por quê. Apenas sente que não é mais assim. O jogo venceu exatamente aqui, quando ninguém sofre o suficiente para mudar, mas ambos perdem o suficiente para empobrecer o vínculo. Todo jogo psicológico tem uma característica comum. Ele não se desfaz por esclarecimento. Ele se desfaz quando alguém aceita perder algo que estava tentando preservar. Essa é a parte que quase ninguém quer ouvir. Enquanto ambos ainda tentam ganhar sem perder, manter vínculo sem se expor, ter espaço sem assumir afastamento, cuidar sem parecer dependente, o jogo continua rodando. Ele só para quando uma das posições deixa de ser sustentada. E isso sempre envolve custo. Quem estava se ajustando precisa abrir mão do papel de manutenção. Isso significa parar de compensar, parar de antecipar, parar de ler o clima como responsabilidade própria, não como punição, mas como retirada de função. Esse movimento no início parece perda, parece risco, parece abandono do controle emocional. Quem estava confortável com a distância, por sua vez, só sai do jogo se perder o ganho secundário do alívio. Isso implica voltar a se implicar, voltar a responder de forma simétrica, aceitar fricção emocional. Para muitos, isso parece invasivo. Não porque o outro esteja errado, mas porque a posição confortável já virou identidade. Por isso, na prática, raramente ambos mudam ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, o jogo termina de uma das seguintes formas. Um aceita a perda da relação como ela era e se reposiciona internamente. O outro aceita a perda do conforto e volta ao encontro real. Ou ninguém aceita perder nada e a relação continua existindo sem intimidade. O ponto mais difícil de aceitar é este. Não existe saída sem perda. A tentativa de resolver sem custo é exatamente o que mantém o jogo ativo. Eric Berne descrevia esses jogos como estruturas fechadas, porque cada posição oferece proteção contra algo indesejado. Quem se ajusta evita rejeição explícita. Quem se distancia evita envolvimento profundo. Ambos evitam dor direta. Ambos pagam com empobrecimento relacional. Quando alguém sai do jogo, o sistema entra em instabilidade. O outro estranha, testa limites, sente desconforto. Isso não é sinal de erro. É sinal de quebra de padrão. É por isso que muitas tentativas de mudança fracassam. A pessoa volta atrás no primeiro sinal de tensão. Interpreta a instabilidade como prova de que está errada. Na verdade, é exatamente o contrário. O jogo só reclama quando está sendo desmontado. Essa parte não é sobre técnica, é sobre leitura fria da dinâmica.
sobre entender que a distância não é um acidente emocional, mas o resultado lógico de posições sustentadas por tempo suficiente. Existe um padrão recorrente em relações onde a distância se instala por jogos psicológicos. A consciência quase sempre chega depois que o envolvimento já foi reduzido, não antes, não durante, depois. Isso acontece porque, enquanto alguém ainda está emocionalmente implicado, a mente trabalha para normalizar o desconforto. Ela encontra explicações aceitáveis, narrativas razoáveis, leituras tranquilizadoras, tudo para evitar a perda imediata. O custo é que essa normalização impede a percepção estrutural do jogo. A clareza costuma surgir quando a pessoa já se afastou internamente. É nesse momento que surgem frases como: "Agora eu entendo o que estava acontecendo." Não porque algo novo aconteceu, mas porque o risco emocional diminuiu. Sem o medo de perder, a leitura fica mais limpa. Esse atraso cria um efeito cruel. Quando a pessoa finalmente entende o jogo, ela já não sente urgência para entrar novamente nele. A lucidez vem junto com uma identidade diferente. Menos disponível, menos flexível, menos disposta a negociar posições antigas. Do outro lado, quem estava confortável com a distância costuma perceber tarde demais que o afastamento não era neutro. Enquanto parecia alívio, ele estava reconfigurando o vínculo. Quando tenta retomar proximidade, encontra resistência, não explícita, estrutural. É aqui que muitos relacionamentos entram em um paradoxo silencioso. Quando um está pronto para ver, o outro já não está pronto para ficar. Isso não acontece por vingança, orgulho ou cálculo consciente. Acontece porque jogos psicológicos moldam identidade ao longo do tempo. Quem se adaptou demais, aprende a se proteger. Quem se distanciou demais, aprende a se preservar. Quando ambos tentam se reencontrar, já não ocupam os mesmos lugares internos. Esse é o motivo pelo qual explicações tardias raramente restauram intimidade. Elas chegam quando a função psicológica da relação já mudou. O vínculo deixou de ser espaço de encontro e virou capítulo encerrado internamente, mesmo que continue existindo externamente. A consciência tardia não é inútil, ela evita repetição, mas quase nunca repara o que foi perdido naquele vínculo específico. O erro mais comum é tratar essa dinâmica como algo exclusivo da relação amorosa. Como se fosse um problema do casal. Não é. Jogos psicológicos não ficam confinados ao lugar onde surgem. Eles treinam a pessoa para ocupar posições semelhantes em outros contextos. Quem aprende a se ajustar demais em uma relação íntima tende a repetir o padrão em amizades, trabalho, família. Passa a ler ambientes com excesso de cautela. Evita confronto direto. Antecipar vira hábito, e o hábito vira identidade funcional. A pessoa confiável, compreensiva, fácil de lidar. O custo aparece depois. Essa pessoa começa a sentir que está sempre um passo atrás, não por incompetência, mas por posicionamento. Ela entra nos sistemas já preparada para compensar, e sistemas se organizam rapidamente em torno disso. Quem aprende a se afastar para manter conforto emocional, repete o movimento em outras áreas. Não se envolve demais, mantém autonomia, responde quando quer, evita dependência. Isso gera respeito superficial, mas também cria barreiras. As relações ficam funcionais, mas rasas. A pessoa se torna difícil de acessar. O ponto central é este: o jogo ensina. Ele ensina quem você precisa ser para manter equilíbrio interno. E uma vez aprendido, o padrão se generaliza. O cérebro prefere repetir o que já funcionou para reduzir desconforto, mesmo que isso limite profundidade. É por isso que algumas pessoas dizem: "Isso sempre acontece comigo." Não porque escolhem mal, mas porque entram nos vínculos já ocupando a mesma posição psicológica. O cenário muda, o papel não. O amor apenas torna o jogo mais visível, porque envolve mais risco emocional. Mas a estrutura já estava ali.
Quando esse padrão se espalha, a pessoa começa a sentir algo difícil de nomear, uma sensação de vida organizada, mas pouco viva. Tudo funciona, nada explode, mas também nada aprofunda. É nesse ponto que muitos confundem maturidade com anestesia relacional. Quando alguém finalmente percebe o padrão, surge um impulso quase automático: fazer o oposto. Se antes se ajustava demais, agora endurece. Se antes evitava conflito, agora confronta. Se antes se afastava, agora tenta controlar a proximidade. Esse movimento parece libertação. Na prática, costuma ser apenas troca de papel dentro do mesmo jogo. O problema não era o excesso de entrega ou o excesso de distância. Era a posição fixa. Quando a pessoa tenta corrigir isso com um gesto extremo, ela continua reagindo ao jogo, só que do outro lado do tabuleiro. É por isso que muitas viradas fracassam. A pessoa deixa de antecipar, mas passa a testar. Para de explicar, mas passa a provocar silêncio. Sai da posição de manutenção e entra na posição de punição emocional. O sistema continua existindo, apenas com sinais invertidos. O outro sente a mudança imediatamente, não como maturidade, mas como estranhamento. Algo parece forçado, artificial. Não há retorno à simetria, apenas uma nova assimetria tentando se impor. Sair do jogo não é inverter comportamento, é retirar a carga psicológica que sustentava a dinâmica. Isso exige algo mais difícil do que confrontar ou se afastar. Exige neutralidade interna, a capacidade de não reagir para equilibrar, mas também de não reagir para controlar. A maioria não consegue, porque confunde neutralidade com frieza. Neutralidade não é indiferença, é presença sem cálculo. Quando alguém realmente sai do jogo, o efeito é desconcertante. A outra pessoa não encontra mais o papel complementar. Não há excesso para explorar, nem distância para administrar. O sistema perde referência. Esse momento costuma gerar duas reações possíveis: reaproximação real ou afastamento definitivo. Ambas são honestas. O que não acontece mais é o jogo continuar do mesmo jeito. A dificuldade está aqui. Neutralidade não dá sensação imediata de vitória. Ela dá vazio temporário. E o cérebro, acostumado a ganhos secundários, resiste. Por isso a maioria prefere continuar jogando, mesmo sabendo que está jogando, do que atravessar esse vazio. Existe um estágio pouco comentado, porque ele não produz drama visível. O momento em que o jogo psicológico já perdeu força, mas a relação ainda existe por inércia. Aqui, algo essencial já mudou. Um dos dois deixou de sustentar a posição que mantinha o sistema. Não tenta mais compensar. Não tenta mais se afastar estrategicamente. Apenas não reage como antes. O jogo, sem oposição complementar, entra em colapso silencioso. O curioso é que isso não gera uma cena clara. Não há conversa definitiva. Não há decisão explícita. O que existe é uma mudança de textura. As interações ficam mais curtas, mais neutras, menos carregadas de expectativa. Para quem ainda estava habituado ao jogo, isso causa estranhamento. Não há mais conflito para administrar, nem cuidado excessivo para receber. A relação perde previsibilidade emocional. E previsibilidade, mesmo quando desconfortável, era o que mantinha tudo de pé. É nesse ponto que muitos dizem: parece que algo morreu. Não morreu o sentimento. Morreu a dinâmica que organizava o vínculo. Algumas relações conseguem atravessar esse vazio e se reorganizar em outro nível, mais simétrico, mais adulto. Outras não. Elas continuam existindo por hábito, por rotina, por medo do desconhecido. O jogo acabou, mas ninguém entrou em algo novo. Esse estado é perigoso porque dá a sensação de estabilidade sem vitalidade. Não dói o suficiente para romper. Não nutre o suficiente para crescer. A relação vira um espaço funcional, mas sem tensão criativa. Quem já saiu do jogo percebe isso primeiro. Não com raiva, mas com clareza fria. Começa a sentir que está presente sem estar implicado.
O outro sente apenas que algo não responde mais como antes. É aqui que a decisão real se aproxima, mesmo que ninguém a verbalize. Existe um ponto em que a distância já não é mais algo que acontece entre duas pessoas. Ela passa a acontecer dentro de uma delas. Nesse estágio, a pessoa já não se pergunta mais o que está acontecendo com a relação, mas quem eu precisei me tornar para permanecer aqui? Essa mudança de pergunta é decisiva. O foco sai do vínculo e se desloca para a própria identidade construída ao longo do jogo. Quem se ajustou demais percebe que ficou mais contido do que gostaria, menos espontâneo, menos direto. Não porque o outro exigiu explicitamente, mas porque o sistema recompensava a cautela. A distância vira proteção, não contra o outro, mas contra a repetição de si mesmo naquele papel. Quem se afastou percebe algo diferente. Uma identidade baseada em autonomia emocional constante. Espaço vira valor central. Implicação vira ameaça. A proximidade começa a ser sentida como risco de perder a posição confortável conquistada. Nesse ponto, não há mais vilão nem vítima. Há identidades incompatíveis, moldadas pelo mesmo jogo. O erro comum é tentar resolver isso com gestos pontuais. Uma conversa profunda, uma viagem, uma tentativa de recomeço. Nada disso toca a raiz, porque a raiz já não é comportamental, é identitária. Cada um aprendeu a existir dentro daquele sistema de uma forma específica. Por isso, algumas reaproximações parecem falsas. Não por má intenção, mas porque pedem que alguém volte a um lugar interno que já não reconhece como seguro. A distância, aqui, deixa de ser um problema a ser resolvido e vira um critério silencioso de escolha. A pessoa começa a sentir que, para continuar, teria que se encolher de novo. Ou que, para se aproximar, teria que abrir mão de algo que virou estrutura. Esse é o ponto em que muitos relacionamentos entram em suspensão indefinida. Não terminam, não avançam. Apenas coexistem com uma distância limpa, organizada, quase educada. O jogo psicológico cumpriu sua função máxima: reorganizar quem cada um é, sem nunca ter sido nomeado. A diferença entre quem repete esse jogo indefinidamente e quem consegue interrompê-lo não está em inteligência emocional, maturidade ou quantidade de relações vividas. Está em algo mais específico: capacidade de ler posição antes de sentir emoção. Quem repete o padrão costuma se guiar pelo sentimento imediato. Quando sente proximidade, relaxa. Quando sente distância, reage. O problema é que o jogo psicológico opera antes do sentimento consciente. Ele se instala no nível da posição ocupada, não da emoção sentida. Essas pessoas só percebem algo errado quando o desconforto já está alto demais. Quando percebem, já estão profundamente implicadas. A partir daí, qualquer movimento é reativo. Tentam corrigir emoções sem tocar a estrutura que as produz. Quem aprende a reconhecer cedo funciona de outro modo. Não observa apenas como se sente, mas de onde está respondendo. Nota quando começa a se ajustar demais. Nota quando começa a se afastar para manter controle. Nota quando a relação exige leitura constante em vez de presença simples. Essa leitura precoce não impede jogos automaticamente, mas impede fixação. O jogo até começa, mas não se cristaliza. A pessoa percebe o deslocamento enquanto ainda é reversível. O ponto decisivo é que essas pessoas não tentam salvar a relação a qualquer custo. Também não fogem ao primeiro sinal de desconforto. Elas observam, ajustam internamente, retiram investimento psicológico excessivo antes que isso vire identidade. Isso cria um efeito estranho para quem está acostumado a jogos. A relação não se organiza facilmente. Não há papel claro de quem corre atrás, nem de quem se distancia. O sistema fica instável até encontrar simetria real ou se dissolver. Quem repete padrões busca inconscientemente relações onde o jogo é familiar. Mesmo quando dói, ele oferece previsibilidade.
Quem aprende a ler cedo aceita a instabilidade inicial como custo de não entrar em dinâmicas empobrecidas. É por isso que algumas pessoas parecem difíceis de se relacionar. Não porque sejam frias, mas porque não oferecem papéis prontos. Quando o jogo deixa de ser uma opção, algo desconfortável surge, vazio. Não é solidão comum, é a ausência de um papel claro. Sem o jogo, não existe mais a função de ajustar, nem a função de se afastar estrategicamente. Não existe mais a tensão silenciosa que organizava a relação. O sistema que dava sentido às reações some. Esse vazio assusta porque ele não oferece direção imediata. Quem vinha se ajustando perde o senso de utilidade emocional. Não há mais algo a corrigir, manter ou proteger. Quem vinha se afastando perde a sensação de autonomia conquistada em contraste com o outro. Sem o jogo, o espaço deixa de ser vitória. É nesse ponto que muitas pessoas tentam recriar a dinâmica antiga, mesmo sabendo que ela era empobrecedora. O cérebro prefere um padrão ruim, conhecido a um território neutro, sem referência. Esse momento é decisivo, porque ele separa dois caminhos muito distintos. Alguns usam o vazio para voltar ao jogo, talvez com outro parceiro, talvez com a mesma pessoa. Reencenam posições familiares porque elas dão identidade rápida. Outros toleram o vazio tempo suficiente para algo diferente se formar. O que se forma não é intensidade imediata, é presença sem função, relação sem papel fixo, troca sem roteiro emocional. Isso exige algo raro. A capacidade de existir no vínculo sem precisar que ele confirme valor, segurança ou controle. Quem atravessa esse estágio percebe algo importante. A proximidade real não é confortável no início. Ela não tem a adrenalina do jogo, nem o alívio da distância estratégica. Ela é simples, e simplicidade, depois de jogos longos, parece estranha. Por isso, muita gente interpreta esse estágio como falta de química. Na verdade, é falta de dramatização estrutural. No fim desse processo, algo muda de forma definitiva. A decisão já não gira em torno de manter a relação, salvar o vínculo ou evitar a perda. Ela se desloca para um critério interno. Quem você não aceita mais ser dentro de uma dinâmica afetiva? Esse é o ponto mais silencioso e o mais irreversível. A pessoa já não pergunta se o outro vai mudar, nem se o amor ainda existe. Ela observa algo mais básico. Quanto de si precisa ser reduzido, ajustado ou contido para que aquilo continue funcionando. E essa observação não vem carregada de drama. Vem com clareza fria. Quando isso acontece, a distância deixa de ser uma reação defensiva. Ela vira consequência lógica. Não há punição, não há cálculo, não há estratégia. Apenas alinhamento interno. É por isso que nesse estágio muitas separações acontecem sem briga. Não porque não houve importância, mas porque o jogo já não organiza mais nada. Não existe mais tensão suficiente para sustentar conflitos repetidos. O vínculo pode até continuar por um tempo. Há afeto, respeito, memória compartilhada. Mas a pessoa já não negocia a própria posição interna. Não entra mais em papéis que exigem vigilância constante, autoanulação leve ou distância como moeda emocional. Esse critério passa a operar automaticamente em relações futuras. A pessoa percebe cedo quando começa a se ajustar demais, ou quando começa a se afastar para manter controle, e não moraliza isso, apenas lê. O efeito é profundo. Menos relações intensas no início, menos jogos silenciosos, menos desgaste acumulado. Em troca, vínculos que só se sustentam se houver simetria real. Esse é o ponto final do jogo psicológico no amor. Quando a escolha não é mais ficar ou ir, mas não voltar a ocupar certas posições, independentemente de quem esteja do outro lado. Quando o amor começa a virar distância, quase todo mundo tenta explicar o que aconteceu em termos emocionais. Falta de carinho, rotina, desinteresse, mudança de fase.
Essas explicações aliviam, mas não esclarecem. Elas olham para o resultado, não para o mecanismo. O que este percurso mostrou é mais incômodo. A distância raramente nasce da ausência de sentimento. Ela nasce quando uma relação deixa de ser um encontro entre posições equivalentes e passa a funcionar como um sistema de adaptação assimétrica. Um ajusta, o outro acomoda. Um observa, o outro respira, e o jogo se organiza sem que ninguém tenha escolhido jogar. O ponto mais perigoso não é o conflito, é o silêncio funcional. É quando tudo parece calmo, mas exige vigilância interna. Quando não há briga, mas há cálculo. Quando não há rejeição explícita, mas há economia de presença. Nesse estágio, o amor não desaparece. Ele perde espaço para a dinâmica que o envolve. Ao longo dessas partes, ficou claro que jogos psicológicos não se mantêm por maldade, nem por manipulação consciente. Eles se mantêm porque oferecem ganhos secundários. Proteção contra rejeição, alívio de implicação, previsibilidade emocional. O custo vem depois, diluído, empobrecimento do vínculo, perda de espontaneidade, afastamento que parece natural. Também ficou claro que sair desses jogos não é uma questão de fazer mais, nem de fazer menos. Não é demonstrar mais amor, nem endurecer. É retirar a função psicológica que sustentava a posição. Isso gera vazio, instabilidade, falta de roteiro. E é exatamente por isso que tanta gente recua nesse ponto. O vazio assusta porque ele não diz quem você deve ser. Ele apenas mostra quem você não precisa mais ser. E isso exige algo que pouca gente tolera. Existir em uma relação sem papel fixo, sem vantagem silenciosa, sem autoajuste constante. No fim, a decisão real nunca é sobre o outro. Não é sobre convencer, salvar ou abandonar. É sobre não voltar a ocupar posições que exigem vigilância permanente para que o vínculo continue funcionando. Quando essa decisão é tomada internamente, a distância deixa de ser um problema a ser resolvido. Ela vira um critério. Algumas relações se reorganizam nesse ponto. Outras terminam sem drama. Outras continuam, mas de forma mais honesta. O resultado varia. O efeito interno não. A pessoa passa a reconhecer cedo quando o amor começa a ser substituído por jogo, e não negocia mais isso em silêncio. Esse é o encerramento real deste percurso. Não uma resposta sobre como manter alguém perto, mas uma clareza sobre o que não sustenta mais intimidade, mesmo quando ainda existe afeto. A distância, nesse sentido, não é o fim do amor. É o sinal mais claro de que algo deixou de ser encontro e passou a ser estrutura.